Passamos a palavra à vice-presidente de serviços da SIC, Maristela Tomasi Chiappin, para fazer a saudação. Saúdo de maneira especial a nossa palestrante, a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, bem-vinda. E em saudá-la, estendo o nosso desejo de boas-vindas a todos vocês que nos acompanham de forma presencial ou virtualmente. Primeiramente, agradeço ao presidente Ivanir Gasparim pela honra em conduzir o evento de hoje. Muito obrigada. Chegando ao fim de mais uma campanha do Outubro Rosa, minha presença hoje neste púlpito é também uma forma de chamar a atenção do público feminino para a importância do autocuidado e da prevenção ao câncer de mama. O tema da reunião almoço de hoje vai tratar de cultura e economia criativa como fatores preponderantes no desenvolvimento. Creio ser muito importante destacar todas as possibilidades que a cultura pode proporcionar ao desenvolvimento econômico. A cultura tem que ser encarada não só como uma expressão da arte, mas também como uma atividade com visão empresarial, como um indicador a ser utilizado na gestão empresarial. Nós podemos fazer um uso muito maior do aspecto cultural dentro das nossas empresas. Ainda não temos o real dimensionamento dos efeitos da pandemia para os profissionais da cultura criativa no Brasil. E sabemos que os nichos da economia criativa na cultura são amplos. Mesmo assim, os impactos, acredito, não foram poucos. Apesar do cenário adverso vivido na pandemia, percebemos que tem havido um espaço cada vez maior para o crescimento da economia criativa. Só precisamos incentivar e apoiar as diferentes iniciativas que surgirem. Por isso, a importância, secretária Beatriz Araújo, de se criar políticas públicas de incentivo à economia criativa, como atividade econômica de fato, capaz de gerar empregos e riquezas, como os demais setores. Em relação à cultura, esta casa sempre se posicionou pela valorização e pelo respeito às manifestações e atividades culturais, por entender que fazem parte da nossa cidadania. Inclusive, a SIC conta com uma diretoria voltada exclusivamente para a cultura e educação, e eu peço que, neste momento, essa diretoria fique de pé para o nosso reconhecimento. Muito obrigada pelo empenho de vocês. Por outro lado, queremos fazer um chamamento às empresas. Todas as empresas. Hoje, existem instrumentos tributários em que é possível destinar parte dos impostos para apoiar iniciativas culturais, assim como fazemos na educação, saúde e segurança pública. Investir em cultura é investir na própria sociedade. A empresa que assume o compromisso de incentivar a cultura contribui de forma decisiva para o bem coletivo, além de agregar valores positivos à sua marca. O incentivo em cultura acaba resultando em diferentes benefícios e em mudanças muito visíveis na comunidade local. E o acesso à cultura tem o poder de minimizar e evitar os riscos sociais. Por isso é imprescindível em qualquer contexto de promoção da cidadania. Todos os empresários, independente do tamanho da sua empresa, podem
e devem pensar na possibilidade de investir em cultura. Há uma grande oferta de produtos culturais e a cultura é, sim, um setor atrativo para o investimento privado. A própria SIC é um exemplo. A entidade está destinando parte do ISSQN para o município aplicar estes recursos na programação de Natal, agora de 2021. E aos que se interessarem por este tema e acreditarem neste investimento em cultura, a SIC coloca à disposição o IVB, o Instituto Ítalo Victor Bersani. Deixemos claro aqui que os recursos ocorrem pela soma de esforços. É isso. Precisamos todos fazer a nossa parte. Muito obrigada e uma ótima reunião almoço a todos. Convidamos agora a presidente do Sind Lojas, Idalice Manchini, para fazer uso da palavra. Eu estou hoje aqui para convidar vocês para o nosso terceiro simpósio estadual do varejo do Sind Lojas de Caxias do Sul. Então, com o tema Consumo Local para o Mundo Global, o nosso primeiro evento presencial vai ser no dia 18/11, das 12h30 às 19h, no Sky Samoar Hotel. Informo ainda que temos no primeiro lote disponível, temos ainda ingressos a serem vendidos. Lembrando que a inscrição do primeiro lote garante um brinde de um livro, que o nome é O que não te contam sobre empreender, do palestrante Marcos Rossi. Para associados Sind Lojas Caxias e Clube do Assinante RBS, o investimento é de R$ 87,00 e para o público geral R$ 107. A programação completa pode ser conferida no site do Sind Lojas, que é sindlojascaxias.com.br. Contamos com a presença de todos vocês lá. Eu sempre digo que o maior desafio de todos nós é tirar o empresário da sua empresa para buscar conhecimento. E nós estamos numa época e numa fase que a gente precisa, sim, buscar conhecimentos fora para poder aplicar na empresa. Então, são 7 palestrantes que estarão numa tarde, da 1h30 às 7h, trazendo este conhecimento, e também é uma forma de a gente passar uma tarde junto, inclusive com um piquenique no meio da tarde. Então, estão todos convidados e obrigada. Senhoras e senhores, a SIC está realizando pesquisa de satisfação dos benefícios oferecidos às empresas associadas da entidade. Convidamos para que acessem o QR Code que está impresso na mesa e responda à avaliação. A sua contribuição é muito importante, pois nos ajudará a aprimorar ainda mais as nossas ações. Lembramos que, para quem está presente, as perguntas devem ser feitas por escrito ou pelo chat para quem nos acompanha pelo YouTube. Senhoras e senhores, convidamos para a sua apresentação a secretária Beatriz Araújo. Quero inicialmente agradecer o convite, cumprimentar o presidente Gasparim, a Maristela, as demais autoridades aqui presentes, empresariado, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, meus pares, meus colaboradores da Secretaria de Estado, que também estão me acompanhando, e cumprimentando a secretária municipal de Cultura, Aline. Eu penso que todos estão contemplados. É uma alegria muito grande poder estar em Caxias novamente. Eu estive aqui nessa casa, onde fui muito bem recebida em 2019, falando ainda dos planos da Secretaria de Estado da Cultura. Nós tínhamos um momento bastante adverso, especificamente falando em Caxias, um momento difícil para a cultura, que nos entristecia a todos. E hoje nós percebemos que
as coisas mudaram positivamente. Quero cumprimentar a vice-prefeita Paula pelo trabalho, pela parceria que tem dado à cultura em Caxias. E a gente percebe que o universo, ele vai acontecendo, as mudanças vão acontecendo, e não há mal que sempre dure. Foi uma frase que eu usei aqui naquele momento, e hoje a gente percebe que realmente nós temos um panorama muito diferente, muito promissor em Caxias, e eu fico muito feliz, então, em poder estar aqui, falando um pouco sobre o trabalho que nós fizemos e sobre as possibilidades que nós temos em relação à cultura no Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa que nós tratamos de fazer e que eu trouxe naquele momento, pode passar, foi a questão da nossa lei estadual de incentivo à cultura, que trazia uma dificuldade bastante grande para os investidores, para as empresas patrocinadoras e para os trabalhadores da cultura no que diz respeito à captação de recursos. A contrapartida que as empresas teriam que dar naquele momento era de 25% para cada projeto patrocinado. E nós trazíamos já a proposta de fazer uma alteração, diminuindo essa contrapartida para 10%, ampliando, assim, a possibilidade de participação das empresas no que diz respeito à nossa lei de incentivo à cultura. E isso nós conseguimos realizar, e hoje nós temos, então, essa possibilidade, é uma contrapartida muito menor para que as empresas possam aliar a sua marca a projetos culturais importantes na sua região. Além disso, a mudança ela não se limitou à diminuição dos 25% para 10%. O que nós tínhamos antes era de 3% a 20% sobre o saldo devedor do período de apuração, para as empresas poderem aportar. E hoje, a nossa nova regra, ela olha para o exercício anterior. E nós aumentamos de 5% a 20% sobre o total do ICMS pago no exercício anterior. Então, a empresa, já no primeiro mês do ano seguinte, ela já sabe quanto ela pode investir em cultura naquele ano. Além disso, nós trabalhamos com a ampliação do limite anual. Nós tínhamos um limite de isenção do ICMS de 35 milhões por ano, que estavam congelados há 6 anos. Isso significa terem passado 2 governos com 35 milhões de limite anual de isenção. O que acontecia? Acontecia que o Conselho Estadual de Cultura recebia uma demanda muito grande de projetos e, naturalmente, tinha que fazer uma seleção dos melhores projetos, tinha que diminuir, às vezes, orçamentos dos projetos para poder aprovar um número maior de projetos. E com esse aumento que nós fizemos, os senhores e senhoras podem observar que de 35 milhões nós passamos para 41 milhões por ano, já estamos em 56 milhões e vamos encerrar o governo com uma isenção de 70 milhões por ano para o patrocínio de projetos culturais. Isso traz um conforto para o Conselho Estadual de Cultura, que hoje não precisa mais usar o corte orçamentário ou a seleção de projetos, porque nós estamos conseguindo atender a demanda existente no Rio Grande do Sul. Isso é, de fato, uma mudança muito, muito grande, muito radical e muito positiva para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para os municípios do Rio Grande do Sul, que hoje têm, na economia criativa, a possibilidade de maiores investimentos. O nosso Fundo de Apoio à Cultura, que compõe, junto com a Lei de Incentivo à Cultura, compõe esse Sistema Estadual de Cultura, ele foi aumentado também. Nós tivemos, em 2019, um investimento de 2,5 milhões no Fundo de Apoio à Cultura. Em 2020, nós passamos para 10,5 milhões. Em 2021, nós já temos 9,6 milhões, e vamos fechar
22, com 28 milhões de reais investidos no Fundo de Apoio à Cultura. Isso significa que nós vamos poder atender projetos que nem sempre despertam o interesse do marketing das empresas, mas que são, sim, relevantes para a cultura do Rio Grande do Sul. Esse aumento do Fundo de Apoio à Cultura, assim como a Lei de Incentivo à Cultura, é inédito. Isso nunca aconteceu em governos anteriores, um aumento tão significativo, e nós temos hoje essa tranquilidade em dizer que o Rio Grande do Sul ele faz parte, se comparado aos outros estados brasileiros, é o estado que fez o maior investimento em cultura proporcionalmente. Nós conseguimos, de fato, ampliar e atender as demandas, também trabalhando com cotas regionais, que é algo que não existia e que nós conseguimos fazer a partir do momento em que nós ampliamos os montantes, os valores, nós também trabalhamos com as cotas regionais. Além disso, a Secretaria de Estado da Cultura, com a pandemia, fez um trabalho muito importante em todo o Estado, a fim de atender os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que se viram inviabilizados, e muitos deles sem conseguir colocar a comida na mesa. Nós trabalhamos, sim, fizemos campanhas, como a campanha Ventos de Solidariedade, que nós buscamos cestas básicas e também investimos, compramos cestas básicas para alcançar para trabalhadores e trabalhadoras em todos os municípios que faziam o pleito. Os secretários de Cultura faziam o pedido de tantas cestas básicas naquele mês e nós encaminhávamos as cestas básicas para poder atender esses trabalhadores. Entre eles, eu cito sempre um exemplo que é muito emblemático, que é o exemplo do circo. Os circos são itinerantes, eles não são de um estado ou de outro estado, eles estão num estado ou no outro estado. E nós conseguimos atender todos os circos que estavam no Rio Grande do Sul nesse período de pandemia, alcançando o mínimo para eles poderem sobreviver. Pode passar? Nós tivemos uma lei Aldir Blanc de emergência cultural, que foi aprovada no Congresso Nacional, que repassou um montante muito significativo de recursos para todos os estados brasileiros e municípios também. E nessa lei Aldir Blanc de emergência cultural, a Secretaria de Estado conseguiu atender pouco mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estavam, naquele momento, sem condições de desenvolverem as suas atividades. Foram 5 parcelas de R$ 600, e aqui em Caxias nós tivemos, naquele momento, somente 16 trabalhadores que estavam aptos a receberem esses recursos. Então, em Caxias, o montante que ficou desse R$ 1,5 milhão foram R$ 48 mil. A Lei Aldir Blanc de emergência cultural, ela possibilitou à Secretaria de Estado da Cultura a realização de vários editais. E é importante também salientar que nós tivemos uma dificuldade muito grande na execução, considerando os prazos, que eram prazos muito curtos de execução, e, para tanto, nós desenvolvemos fizemos um trabalho diferenciado que viabilizou as parcerias. O primeiro edital que nós fizemos na Secretaria de Estado da Cultura, da Lei Aldir Blanc, foi um edital de 2,7 milhões que contemplou, aqui em Caxias, eram 19 milhões, aqui em Caxias ficaram 2,7 milhões e 16 projetos foram contemplados. 2,7 milhões é bastante dinheiro vamos dizer, para a cultura. Nós sabemos que trabalhadores da cultura fazem mágica com pouco dinheiro. Então, nesse edital, já ficamos com 2,7 milhões em Caxias. Fizemos mais um edital de aquisição de bens materiais, que contemplou 6 projetos em Caxias, com R$ 538 mil. Esse edital foi um edital de mais de 7 milhões, e é importante dizer que esses recursos eles foram sendo colocados em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu estou colocando somente o valor que ficou em Caxias. A partir daí, nós fizemos parcerias, chamada pública,
Ou seja, nós conseguimos buscar instituições que se dispuseram a executar outros editais. E aqui Caxias, mais uma vez, se destaca. Nós tivemos uma parceria com a Fundação Marco Polo, que apresentou uma proposta para executar um edital de 20 milhões de reais. Esse foi o edital com o maior investimento de todos os tempos que a Secretaria de Estado da Cultura fez. Um edital que trouxe um nome muito bonito, Criação e Formação, Diversidade das Culturas. Aqui em Caxias foram 45 projetos contemplados, ficaram 2 milhões aqui. A Fundação Marco Polo, neste momento, posso dizer que foi um dos parceiros mais importantes que a Secretaria de Estado teve, por ter abraçado essa causa e por ter também disponibilizado esses recursos dentro desses 20 milhões de reais, que ficaram 2 milhões em Caxias. Esses recursos eles foram distribuídos de forma equânime, justa, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho de cotas regionais que nós nunca tínhamos visto e que, naturalmente, nos incentivou a dar sequência e procurar, hoje, trabalhar com cotas regionais, porque nós entendemos, sim, que é uma forma mais justa e a Fundação Marco Polo nos mostrou que é possível. Então, quero cumprimentar aqui as pessoas que são da Fundação Marco Polo. Aqui temos uma mesa bonita que eu estou vendo aqui. Quero dar um abraço carinhoso em todos e dizer que a Secretaria de Estado da Cultura reconhece a importância do trabalho de vocês e espero, sinceramente, que nós possamos ser parceiros em outros momentos decisivos para a cultura do Rio Grande do Sul. Nós tivemos mais um edital, que foi um edital de 14 milhões, que também foi muito interessante. A parceria que nós fizemos foi com a Central Única das Favelas. E nós conseguimos, com isso, atender aqui, em Caxias, nós conseguimos, deixamos 614 mil reais e atendemos 202 iniciativas das regiões mais vulnerabilizadas de Caxias. E assim nós fizemos com os 23 municípios, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, porque é muito importante a gente pensar que as políticas públicas de cultura, elas devem alcançar aqueles que são reconhecidos pelo Estado como fazedores de cultura e aqueles que são invisibilizados pela sua vulnerabilidade. E isso, infelizmente, não falta no nosso estado. Nós temos 23 cidades, nas quais a minha cidade, Pelotas, e esta cidade aqui, Caxias, estão incluídas, que têm populações vulnerabilizadas, que estão mapeadas num programa estratégico do governo do estado, que é o RS Seguro. E essas populações também foram assistidas nesses editais que nós fizemos pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. E, por fim, nós fizemos mais um edital, que é o Trajetórias Culturais, que contemplou aqui em Caxias 84 trajetórias, deixando 672 mil reais desses recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Como nós não conseguimos alcançar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura na sua integralidade, quando fizemos o auxílio emergencial pela Lei Aldir Blanc, eu conversei com o governador Eduardo Leite e levei a ele a demanda que continua existindo da falta de trabalho e falta de condições dessa gente que faz arte, dessa gente que faz cultura e que precisa de aglomeração. O governador se sensibilizou e autorizou, então, que nós fizéssemos mais um edital de 10 milhões de reais, um edital que também é uma inovação da Secretaria, que tem o co-investimento. Nós já tínhamos algumas empresas parceiras para fazer um edital, que já tinham participado de uma chamada pública, mas que aceitaram, então, direcionar esse recurso para esses 10 milhões do auxílio emergencial com o co-investimento.
E esse co-investimento dos municípios trouxe mais 3,7 milhões de reais. E Caxias, mais uma vez, está presente na tela. Vou pedir que passe. Caxias entrou, então, a Prefeitura Municipal de Caxias entra com 200 mil reais e nós entramos com 600 mil reais para fazer, então, um edital específico para esses trabalhadores e trabalhadoras daqui. Nós vamos conseguir atender um número muito significativo de trabalhadores que continuam, né, Paula, sem condições de exercerem as suas atividades. E, além disso, nós vamos oferecer uma trilha para o empreendedor, uma trilha que eles poderão ou não, eles terão a liberdade de participar dessas trilhas para empreender, para que possam sair desse período com condições mais adequadas para desenvolverem as suas atividades. Então, é importante, eu falo de números, porque nós temos aqui empresários, nós temos aqui gestores públicos e trabalhadores da cultura. E é importante a gente mostrar a nossa vontade política com um segmento, com um setor da economia, porque a cultura também faz parte da economia. A economia criativa no Rio Grande do Sul, ela tem mais de 4% do PIB gaúcho. E nós sabemos aqui, especificamente nessa região, que pela tradição e pela cultura, nós abrimos campo de trabalho para muitas pessoas. Nós conseguimos fazer com que o turismo seja vivo, a partir da nossa memória, da preservação do que existe em termos de imigração em todas as regiões do Estado. Hoje em dia, o turismo ele se faz regionalmente. Nós sabemos que, com a pandemia, o turismo regional foi muito impulsionado. E o investimento na cultura, ele certamente vai fortalecer o turismo, não tenho dúvida disso. Além do que, é importante a gente perceber que nós estamos conseguindo chegar nessas pessoas que nunca tiveram oportunidade antes de contar com recursos públicos para verem as suas iniciativas valorizadas. Essas pessoas, aqui tem o Chiquinho de Vilas, que está presente aqui, que trabalha com pessoas que são vulneráveis. Nós sabemos que a nossa disputa é uma disputa difícil entre o bom e o mau caminho. E, para isso, a gente precisa, sim, de recurso financeiro, a gente precisa mostrar, o Estado tem que estar presente e com força, para fazer com que esse jovem saia do desvio, ou para que ele nem vá para o desvio, para que ele vá desenvolver uma atividade criativa que traga benefícios para toda a sociedade. Pode seguir. E quando o governador do Estado, Eduardo Leite, se vê em condições de fazer investimentos no Rio Grande do Sul, a partir da reforma que foi aprovada na Assembleia Legislativa e que trouxe, sim, recursos para o Tesouro do Estado, ele me chamou e perguntou, ele disse, qual é o sonho, o plano do sonho da Secretaria de Estado da Cultura. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar com o nosso planejamento, pensando que nós teríamos recursos do Tesouro, o que até então nós não tínhamos contado. Nós contávamos com a isenção fiscal, sim, com a ampliação, com a Lei Aldir Blanc, mas até então recursos do Tesouro não fazia parte do nosso planejamento, do nosso universo. Mas o governador me chamou, pediu que fizéssemos esse planejamento, e nós temos mais de 20 instituições na Secretaria de Estado da Cultura, algumas delas em municípios do Rio Grande do Sul, que estavam em estado bastante precário de conservação, de manutenção. E isso já vinha de vários governos. Nós fizemos um planejamento para fazer o investimento em todas as instituições, em todas elas. E também fizemos um planejamento para investir nesses trabalhadores e trabalhadoras da cultura para os quais nós existimos. É importante dizer que nós existimos porque eles existem, senão não haveria razão de ter uma secretária de cultura, se nós não tivéssemos o olhar atento no cidadão que trabalha com arte, com cultura, e que precisa da cultura no Rio Grande do Sul e, enfim, em todos os lugares. E o nosso planejamento, ele teve esse montante de 76,1 milhões de reais, e o governador do Estado aprovou na íntegra, não teve nenhum real de corte,
Então, nós estamos conseguindo desenvolver o nosso planejamento do sonho. É um sonho e, ao mesmo tempo, se torna um pesadelo, porque nós sabemos que, na coisa pública, fazer uso de recursos não é fácil. A burocracia nos impede, muitas vezes, de realizar, pelo menos no tempo que nós gostaríamos, né? E, inclusive, o edital que está sendo lançado hoje aqui, em Caxias, está sendo lançado em mais 87 municípios, no tempo que é possível, porque a burocracia realmente ela vai nos pegando no dia a dia. Mas nós estamos fazendo, então, começamos já a fazer esse investimento de 76 milhões, e esse investimento, ele totaliza mais do que o que foi investido nos 8 últimos anos no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante a gente perceber a grandeza do investimento que nós estamos fazendo em cultura. Para outras pastas pode ser pouco, para nós é muito, e nunca teve isso antes aqui no Rio Grande do Sul. Então, é inédito e é motivo que nós celebramos e festejamos no nosso dia a dia na Secretaria. Pode passar. Desses 35 milhões que aparecem na tela, nós temos ali a lista das instituições que estão sendo beneficiadas. Eu vou dar um exemplo. A Casa de Cultura Mário Quintana, que é conhecida de todos no Rio Grande do Sul, ela foi inaugurada há 30 anos. E ela tem 4 elevadores, e nós tínhamos um elevador funcionando precariamente. E nós já conseguimos, já trocamos todos os elevadores, trocamos também elevador de serviço e monta-carga, e hoje a Casa de Cultura, além de estar toda revitalizada, porque ela realmente está muito bonita e está atendendo às demandas, ela já tem os novos elevadores. E assim sucessivamente, todas as instituições, o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado também está recebendo recursos que vão atender aos municípios. Esses 35 milhões, eles são distribuídos a partir das demandas de cada uma das instituições. E o que eu tenho escutado de muitos dirigentes é que é a primeira vez que tal instituição está recebendo recurso. Isso é, por um lado, é triste, por outro lado, para nós é uma satisfação muito grande pensar que nós estamos conseguindo fazer a diferença e fazer com que o Rio Grande do Sul esteja numa linha ascendente que se diferencia do restante do Brasil. Nós também fizemos, conversei com o governador, e esse edital é um edital também muito interessante, que é voltado para os municípios. Esse edital está aberto, é um edital que eu chamei de Mais Museus, porque a ideia é que nós tenhamos mais museus no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos disponibilizando 10 milhões de reais para municípios que queiram criar uma instituição museológica de memória, que guarde a memória daquele município, daquela região. Assim como outras iniciativas nós estamos fazendo voltadas aos municípios gaúchos, eu penso que essa vai deixar um legado muito bacana, muito importante, porque a proposta dos municípios ela pode ser de 2 milhões até 5 milhões. E o município tem que dar uma contrapartida, porque é importante que o município também mostre vontade política, que mostre interesse e que queira, sim, fazer investimento em cultura. Esse edital está aberto e eu espero, sinceramente, poder colocar Caxias nessa telinha aqui futuramente. Paula. O Avançar na Cultura também trouxe 30 milhões de reais que estão sendo investidos já em editais, serão 7 editais. É importante dizer que esses editais eles prevêem ações afirmativas. Nós temos grupos que estão excluídos de muitas políticas públicas e que nós temos tido, nesse governo, um olhar muito atento para pessoas com deficiências, para outros públicos, como negros, ciganos, LGBTQIA+, mulheres, indígenas, idosos, pessoas em vulnerabilidade social. Nesses editais, nós procuramos dar uma pontuação diferenciada para esses grupos, trazendo essas pessoas para as nossas políticas públicas e tentando, de alguma forma, minimizar o drama que muitos deles vivem, que é de exclusão social.
Bom, esse avançar na cultura, então, esses editais, nós já tivemos um deles que foi finalizado, já com 338 inscritos, o edital FAC Patrimônio. Nós temos ainda o FAC Expressões Culturais, são mais 2 milhões. O FAC Visual, que é das artes visuais, 1,5 milhão. O FAC das artes de espetáculos, que aí pega o circo, pega a música, pega o teatro, pega a dança, são 8 milhões de reais, um edital com 8 milhões de reais. O FAC Publicações, que vai pegar a literatura, vai pegar os livros, mais 1,5 milhão. O FAC Filma, que é voltado ao audiovisual, que, nesse momento, existe um cessamento dessas políticas públicas pelo governo federal. Lamentavelmente, esses recursos deixaram de entrar no Rio Grande do Sul, de 12 a 15 milhões de reais por ano que o audiovisual colocava pelo governo federal aqui, não entram mais. Então, nós estamos suprindo essa carência, fazendo um edital específico de 12 milhões de reais para poder minimizar essa perda que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, como os outros estados brasileiros também têm tido. E, por fim, o FAC Territórios Criativos, que é um FAC de 2 milhões de reais, que vai acontecer em fevereiro de 22. Ou seja, esses 30 milhões em editais, eles começaram agora e encerram em fevereiro de 22. E é importante dizer que eu sou produtora cultural e eu nunca participei do FAC, né, do Fundo de Apoio à Cultura, porque eu julgava que era um recurso tão pequeno e que eu tinha que deixar para aqueles que têm mais dificuldade de captar o recurso nas empresas. E agora eu estou desse lado do balcão, como a gente diz, e estou conseguindo oferecer um universo de ofertas em Fundo de Apoio à Cultura que nunca foi feito. E eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que a gente está conseguindo atender uma demanda histórica, né, do Rio Grande do Sul e que está realmente colocando esses recursos em todas as regiões. Nos 2 editais que já foram lançados, a região onde Caxias está inserida, a região funcional de Caxias, o que nós estamos disponibilizando são 550 mil reais, 526,32. E são 330 mil do FAC Patrimônio, mais 220 do FAC Expressões Culturais. E assim, sucessivamente, nós vamos oferecendo sempre cotas regionais, sempre que possível, nós vamos oferecendo cotas regionais para para impedir que os recursos fiquem concentrados ou na Grande Porto Alegre, em alguma região que esteja mais familiarizada com o nosso sistema de apoio à cultura. Essa lâmina que eu vou mostrar agora, eu estou finalizando a minha apresentação, essa lâmina eu trouxe em 2019, quando eu vim para Caxias conversar aqui na SIC. Ela falava exatamente do nosso programa RS Seguro, dos 23 municípios que integram esse programa, e que eles totalizam 49% da população do Rio Grande do Sul, 72,2% das mortes violentas no Rio Grande do Sul, 91% dos roubos de veículos e 90% dos roubos a pedestres. Aqui nós estamos inseridos. Eu falei naquele momento da gestão que foi feita em Medellín pelo Jorge Melguizo, que fez uma política pública que disponibilizou, que aumentou o investimento em cultura. Foi entre 2005 e 2009, depois também até 2010 ele trabalhou, depois e a redução dos casos de homicídio nesse período de 10 anos foi de 382 para 39 a cada 100 mil habitantes. A violência nessa região hoje ela está 95% menor do que há 20 anos atrás. E essa intervenção ela se deu em 90% com ações culturais. O investimento em cultura passou de 0,6% para 5% em Medellín.
e o investimento em educação de 12% para 40%. E aí ficam alguns questionamentos. O que é necessário para um trabalho como esse? É o conhecimento do território e das pessoas, é a paciência para entender os ritmos da comunidade e a delicadeza, ser terno no território, porque uma comunidade vulnerabilizada, ela não é violenta, ela é violentada. E nós, como gestores públicos, temos que ter esse entendimento e a responsabilidade, porque nós precisamos transformar. Essa é uma responsabilidade que nós temos de transformação social. E a parceria, nós vamos conseguir a partir do momento em que nós tivermos a confiança da sociedade, a confiança do empresariado e a confiança dos vulneráveis. Porque eles perdem a confiança nos governos quando eles não têm a atenção que seria necessária. A promoção à cultura como alternativa para diminuir a violência. Nós tivemos, então, as ações culturais nas comunidades e agora esses editais do FAC, que estão também contemplando a todos e todas. Esse é um trabalho que nós temos feito na Secretaria de Estado e a minha alegria em poder estar aqui hoje é mostrar que, em 2019, eu trouxe um planejamento. Eu apresentei o que nós pretendíamos fazer. E hoje nós estamos conseguindo acompanhar o trabalho que foi já realizado pela Secretaria de Estado da Cultura e que o alcance que nós tivemos foi, felizmente, superior ainda àquele que nós estávamos planejando anteriormente. Eu acho que seria isso. Eu quero dizer que eu acredito muito na cultura. Eu trabalho com cultura há mais de 35 anos. Eu tenho uma equipe na Secretaria de Estado da Cultura, que é uma equipe de pessoas que são técnicos em cultura. O governador Eduardo Leite me permitiu, desde o tempo em que foi prefeito, ele já fez isso. Eu fui secretária de Cultura lá em Pelotas, e agora, como secretária de Estado, eu tenho uma equipe que não passa por negociação política. São pessoas escolhidas pela sua competência, pelo seu currículo, pela sua trajetória na cultura. E isso certamente faz a diferença. Essa confiança que hoje a Secretaria de Cultura tem junto aos seus pares, junto àqueles que são atendidos, ela se deve exatamente a essas iniciativas. Então, quero fazer um agradecimento pela atenção de todos e todas e me colocar à disposição para responder qualquer questionamento. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito boa tarde a todos. Secretária Beatriz, muito obrigada pelas suas colocações, pelas boas notícias também, né? Nos deixa felizes sabermos que houve um aumento no valor investido pelo Estado, no Fundo de Apoio à Cultura. Também importante para que nós tenhamos as nossas empresas como parceiras, sabermos que houve uma redução de 25% para 10% no valor dos patrocinadores, né, como contrapartida. E, diante de tudo isso e dessa pandemia toda e desse cenário, o primeiro questionamento que vem é, a senhora vê que, diante desta situação, poderia ser uma valorização muito maior à cultura, um reinventar-se para a Serra Gaúcha, visto que aqui a valorização e o empenho, enfim, é muito maior no segmento indústria? Eu não tenho dúvida de que hoje a cultura, a preservação da cultura, ela passa a ser um diferencial para a indústria sem chaminés, que é o turismo, né? Que isso já todos nós sabemos da importância do turismo para todas as regiões, e o turismo regional que se faz hoje fortalecido, com a preservação da cultura é que nós vamos conseguir despertar, né? Porque quem vai
conhecer um lugar aqui, quem sai para viajar? A gente sai para viajar, claro que a gente quer ir num shopping, a gente quer fazer uma compra, mas a gente quer conhecer o lugar onde a gente vai, a gente quer saber onde é que eu estou chegando, qual é a cultura desse lugar. Então, esse investimento todo que nos é permitido hoje na cultura é uma visão de futuro, sim, e não de futuro, de presente, na verdade, porque nós já estamos vivenciando isso. Eu estive num lançamento agora, sexta-feira, do Sonho de Natal em Canela, e eu tentei ficar mais uma noite no hotel e não tinha. O hotel estava lotado. Quer dizer, a gente sabe que a movimentação ela está acontecendo e as pessoas vão pela cultura. Elas estão viajando, elas estão indo exatamente pela cultura, né? Que bom. E, por outro lado, secretária Beatriz, nós sabemos e percebemos pelos eventos que acontecem e o quanto é importante a participação das empresas. No entanto, de que forma nós poderíamos conscientizar ainda mais as nossas empresas, independente do tamanho de cada uma das empresas, a participarem como apoiadoras ao aspecto cultural, visto que a gente ainda sente que são iniciativas tímidas, vem crescendo, mas como mostrar o valor agregado à marca e o quanto a sociedade também cresceria com isso? Maristela, além de termos diminuído de 25% a contrapartida para 10%, existe ainda um segmento que a contrapartida da empresa é de 5%. E ele tem essa contrapartida menor porque, no meu entendimento, é o mais importante de todos, que é o patrimônio, a preservação do nosso patrimônio cultural. Então, todos os projetos que têm esse foco no patrimônio, a contrapartida da empresa é menor ainda. Uma pequena empresa, ela pode aportar 20% do que ela arrecadou no exercício anterior. É isso, né, Bali? 20%, quer dizer, quanto menor a empresa, maior é o montante que ela pode investir. Então, hoje, qualquer empresa pode investir. Não existe, é uma lei que ela é inclusiva, exatamente por isso, tem esse escalonamento. Uma grande empresa pode investir 5% do ICMS do exercício anterior, uma pequena empresa 20%. E aliar a sua marca a um projeto bacana, um projeto cultural, é algo que faz a diferença. A gente vê naqueles que já têm política de investimento, já são reconhecidos na sociedade, já são reconhecidos nas suas comunidades. E isso é muito importante também porque demonstra a responsabilidade social. Além de tudo, ainda tem a questão da responsabilidade social. Secretária Beatriz, nós temos aqui uma pergunta da Juliane, que é guia de turismo, dizendo: bom dia, é possível as secretarias de cultura e de turismo trabalharem em parceria? Provavelmente já existem iniciativas, mas mais ainda. Vejo que o turismo e a cultura se complementam e se completam e não estão caminhando tão juntas quanto deveriam. Bom, certamente o turismo e a cultura conversam, dialogam durante todo o tempo. Eu tenho procurado estar em sintonia com o secretário Santini, Ronaldo Santini, nosso secretário de turismo, que é uma pessoa bastante entusiasmada e temos tentado trabalhar juntos. Mas eu acho importante também salientar que nem sempre o que nós desejamos fazer é o que nós conseguimos fazer. A Secretaria de Estado da Cultura é uma secretaria com uma equipe pequena e que hoje tem o desafio de fazer o investimento de 76 milhões. Isso faz com que a gente soe bastante para conseguir executar esse recurso. E, lamentavelmente, a gente não tem tanta oportunidade de estar junto. Eu gostaria de estar mais próxima do secretário Santini para que a gente pudesse conversar mais. Mas eu acho que é uma crítica, uma pergunta com uma crítica que é bem interessante e que deve, sim, fazer parte da agenda do dia a dia dos secretários, essa interação, essa transversalidade, que a gente consegue com muitas secretarias e que eu tenho procurado fazer, sim, com o turismo.
Também tem uma pergunta aqui da Maria Goretti, nossa coordenadora da Diretoria de Cultura e Educação, dizendo que tem mais de 2.000 pessoas que trabalham com cultura que foram impactadas com a questão da pandemia. Além do auxílio que já foi concedido, quais outras alternativas estão sendo tomadas, pensadas ou previstas, uma vez que a retomada nas modalidades de eventos ainda estão tímidas e provavelmente ainda vai levar um tempo para que elas retomem na íntegra? Isso, Maria Goretti. Maria Goretti, eu penso que todo o trabalho que nós estamos fazendo agora é para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades. Esse auxílio emergencial, por exemplo, que está sendo lançado hoje aqui em Caxias, vai atender um número muito expressivo de trabalhadores, vai atender um número muito expressivo, e esses editais que nós estamos lançando, nós temos editais, por exemplo, que a pessoa pode fazer a inscrição, além do formulário, ela pode fazer um vídeo. Tem algumas pessoas que não têm familiaridade com esses formulários, que têm mais dificuldade, a gente sabe disso, e nós queremos que essas pessoas também tenham possibilidades, e hoje já existe, então, essa possibilidade da pessoa fazer a sua inscrição, agregar ao formulário um vídeo para explicar melhor o seu projeto, se ele não tem, vamos dizer, se a escrita não o beneficia. E assim, todo o trabalho que a Secretaria vem fazendo é para capacitar. Nós estamos agora começando um trabalho bem importante de capacitação e qualificação de trabalhadores da cultura, e todos esses editais e esses investimentos, eles vão ao encontro dessa demanda, Maria Goretti, que existe, que a gente sabe que existe, e é por isso que a gente está investindo tanto em cultura aqui no Rio Grande do Sul. Com relação a esses projetos e editais que estão em andamento, qual seria o destaque, pensando em Serra Gaúcha ou em Caxias do Sul, e que, inclusive, possa vir uma recomendação? Recomendo que haja um empenho, uma dedicação para este edital, para que a gente possa olhar com uma atenção maior. Bom, agora ficou difícil, né, Marcela? Mas eu acho que o edital de patrimônio, eu não sei se teve muita inscrição aqui de Caxias, foram 338 inscrições. Eu espero que tenha tido, porque o patrimônio cultural de Caxias é muito evidente, é muito escancarado para todas as pessoas. Todo mundo sabe a importância, né, de Caxias para a cultura do Rio Grande do Sul, especialmente falando nessa questão de patrimônio cultural. O edital Mais Museus, esse que está aberto, que é voltado para municípios, né, para prefeituras municipais, e os demais editais todos, né? Eu acho que o Expressões Culturais, né, esse que está aberto, enfim, tem edital para todas as artes, para todos os saberes e para todos os fazeres culturais, né? É uma cartela bastante diversificada e que vai poder atender, porque em Caxias tem gente que gosta do clássico, do erudito, e tem o povo do hip hop. A gente tem que atender a todos, né? Então, essa é a nossa intenção. A Secretaria de Cultura, quando faz olhando para toda essa diversidade, que é a riqueza do nosso Estado. O Estado do Rio Grande do Sul é muito rico. Se a gente vai falar em etnias, olha quantas etnias são formadoras da nossa população, que coisa linda, né? Então, essa atenção a gente tem sempre no dia a dia. Que eu outro dia até ouvi do Rafael Bali, né, do meu diretor de fomento que está ali. Ele disse que quando eu cheguei, eu nem lembro disso, quando a secretária chegou, ela pediu duas coisas: escuta. A escuta é importante para a gente saber qual é a demanda, o que tem, o que está acontecendo, para a gente poder devolver. E a outra coisa é descentraliza. Nós precisamos estar em todas as partes, né? E esses editais, certamente, eles vão atender Caxias, eles vão atender Rio Grande, eles vão atender Santo Ângelo, eles vão atender todas as cidades. Quem quiser participar vai poder. Nós observamos que, embora nós tenhamos uma diretoria que vem
batendo muito nisso, a importância de participarmos, de estarmos inseridos, de acompanharmos editais. Eu gostaria de, enquanto SIC, enquanto Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, fazer um apelo aos contadores, porque ainda se desconhece muito. Para o empresário parece difícil. A operação nos ocupa, nós estamos no dia a dia sempre na execução das nossas atividades e, por vezes, desconhecemos quais são os editais que existem, qual é a melhor forma, de que forma nós poderíamos mostrar. A gente sabe que deve haver um empenho grande, uma dedicação, demanda de um tempo dos contadores, mas do ganho que as nossas comunidades teriam. Então, quero deixar o apelo aos contadores, mas também a sua dica de como é que nós poderíamos envolver mais ainda. Nós temos muitos profissionais sérios e comprometidos, mas para que todos pudessem fazer isso. Bom, certamente os contadores são a figura que decide tudo, né? A gente pensa que é o empresário, mas quem decide é o contador, né? Ele tem um poder danado. Mas é importante também, eu vou citar um caso, Maristela, que aconteceu recentemente. Nós tivemos, recebemos um contato da empresa que comprou a CE, a Equatorial. Fez contato comigo, pediu uma reunião, porque eles queriam saber como é que eles poderiam investir na nossa lei de incentivo à cultura. Quando a gente falou, eu e o Rafael, quando nós explicamos como é que eles iam fazer para investir, a moça perguntou assim: só isso? É simples assim? Eles não acreditavam o quanto era simples. Eles investem no Brasil inteiro. Eles estão no Brasil inteiro e investem pelo ICMS. Quando nós dissemos, não, quer entrar, quer patrocinar, é só patrocinar. Não, mas não precisa nada, não precisa nada. É só fazer a continha, saber quanto que tem para investir e dizer, eu quero investir nesse projeto. É só isso que precisa. Não tem trabalho, é muito simples. Então, eu peço àqueles... Se tem contador aqui, que tenha um olhar generoso e que olhe com atenção para a importância do investimento em cultura, para as nossas cidades, para os nossos lugares. E para os empresários que estão aqui, eu quero agradecer esse tempo que estiveram aqui me escutando e quero pedir, vamos fazer Caxias diferente. Vamos fazer com que Caxias seja a cidade que mais investe em cultura e que melhor usa o sistema estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul. Sejam diferentes, façam diferença. É isso que eu digo. De fato, parece que nós temos, sim, enquanto empresários, um papel muito importante em até nos posicionarmos como eu quero fazer um incentivo. Então, cada empresário pode ter esta posição muito clara e uma conversa próxima com os nossos contadores para que eles nos auxiliem nisso, já que em alguns momentos a gente desconhece. Antes de passar para umas considerações finais, eu gostaria de dizer a vocês que a SIC é feita pela participação de todos e uma participação efetiva. De que forma, neste momento, nós gostaríamos que cada um que está aqui e que também está nos acompanhando pudessem estar presentes. Nós estamos realizando uma pesquisa de satisfação. Todos os locais, é importante a melhoria contínua, é importante estar nos acompanhando as tendências. Então, nos digam onde nós podemos ser melhores, o que está bom e tragam outras sugestões também. Então, estão nas mesas ali o QR Code para que vocês possam acessar pelos seus celulares e realizar a nossa pesquisa de satisfação. Nada vai mudar se não houverem contribuições, e nós temos uma
previ que em 2022 está muito disposta a ouvir os seus associados. Estou fazendo falar por vocês, então nos tragam essas contribuições, por gentileza. A quem não quiser acessar pelo QR Code, a pesquisa de satisfação foi enviada também por e-mail. Então participem, é uma forma de estarem contribuindo realmente para que a SIC esteja acompanhando tudo isso. Secretária, por gentileza, suas considerações finais para que nós possamos sair com uma mensagem ainda maior de otimismo nesse sentido de valorização à cultura. Obrigada, Maristela, muito obrigada a todos e todas. Eu acho importante, por fim, dizer que eu sinto que o governo do Estado vem fazendo um esforço enorme para atender de forma satisfatória ao Rio Grande do Sul e todas as suas demandas. Na Secretaria de Estado da Cultura, sem dúvida, nós estamos fazendo isso. Eu não me sinto em dívida, eu não me sinto como se tivesse que fazer algo que eu não estou fazendo. Nós estamos fazendo muito, mas nós não somos uma ilha. Nós precisamos, sim, que todos participem, né? Os nossos processos, eles dependem também da participação da sociedade civil, que tem sido presente demais nas nossas decisões na Secretaria de Cultura. Precisamos do empresariado para compor o nosso sistema estadual de cultura. Enfim, é um conjunto, é a sociedade toda que deve, sim, se sentir responsável e ser participante efetiva, e tem que estar presente para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso Estado seja um Estado que importe valores e que a gente não perca pessoas boas, pessoas criativas para outros estados que estejam mais oferecendo melhores condições de trabalho. Vamos fazer com que eles fiquem aqui e vamos trazer gente para cá, né? Então, a minha mensagem é essa. Eu tenho certeza que o governador Eduardo Leite vem fazendo ele está dando o que pode para que a gente consiga concluir esse governo de uma forma muito positiva, e para isso ele tem contado com o apoio da Assembleia Legislativa, quer dizer, é a sociedade civil, é o Poder Executivo, é o Legislativo, todos juntos nós vamos fazer a diferença. Então, seria isso, dizer que eu estou muito agradecida pelo convite, pela possibilidade de ter estado aqui com vocês novamente, e quero ainda, antes de encerrar o governo, voltar e poder dizer que Caxias está, de fato, sendo aquela cidade que está investindo mais em cultura, usando o nosso sistema, usando os recursos que a gente está disponibilizando no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, boa tarde a todos. Lançado o desafio a todos nós, então, para que, de fato, possamos crescer nesta valorização. Quero agradecer a presença de todos, convidá-los para nós continuarmos este bate-papo de como podemos investir mais e ganhar com a valorização da nossa Caxias e da nossa Serra através da cultura. Hoje à tarde acontece uma segunda conversa sobre cultura, então as empresas que tiverem dúvida em como fazer estejam conosco hoje à tarde, a partir das 14h30. E também convidá-los a estarem conosco na nossa próxima reunião almoço no dia 8 de novembro.